Certo, então, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui. O tema que eu vou falar é sobre percepção de emoções faciais na esquizofrenia. Que afeta diferentes domínios, o domínio pessoal, o domínio funcional, comportamental, e dentro das alterações que a esquizofrenia ocasiona, está as alterações perceptivas. Tem um pouco de... tem um eco, eco tá melhor. Não ficou eco e atrapalha a nossa sincronização. Bom, então a gente sabe que a esquizofrenia, né, afeta múltiplos domínios, e o que eu vou trazer aqui é o campo da percepção, né, o que a esquizofrenia afeta em termos da percepção. A professora Maria Lúcia tem estudado esse fenômeno há bastante tempo, das alterações perceptivas, junto com a Aline, junto com a Renata, com um grupo de pesquisa, né, e a gente sabe que, né, existem essas alterações no nível comportamental do conhecimento e também os correlatos, né, cerebrais dessas alterações. Então, essa figura aqui é um estudo de revisão, né, feito com trabalho de eletroencefalografia, né, EEG, que a gente tem, né, algumas respostas que ocorrem comumente no EEG. Então, aqui nessa figura, né, mais à esquerda, que vocês, né, a gente tem, né, um tipo de alteração que ocorreria. Então, aqui, por exemplo, né, em torno de 100 milissegundos após a apresentação de um estímulo, né, tem uma onda cerebral que ocorre que está envolvida com o processamento daquele estímulo. E a gente já tem uma alteração, né, nesse momento, pacientes com esquizofrenia. Nesse momento ainda são
estímulos, características não faciais. Mas isso vai, né, ocorrer novamente em outros períodos do tempo. Então, 170 milissegundos depois, né, da apresentação de um estímulo, né, facial, né, existe uma resposta automática que ocorre, está ligada ao reconhecimento de faces, e aí a gente já tem uma alteração em pacientes com esquizofrenia, pessoas com esquizofrenia. E nas emoções, né, isso ocorre um pouquinho mais, um pouquinho depois, em torno de 250 milissegundos, né, e essa alteração também permanece. Bom, em termos, né, da ativação das áreas, né, esse é um estudo que eles compararam, né, pacientes com esquizofrenia, né, e voluntários saudáveis, em 2 tarefas, reconhecimento de emoções e teoria da mente. E a gente tem aqui na figura, essas áreas em azul são áreas que, né, que estão com funcionamento rebaixado em pacientes com esquizofrenia, né, são áreas que estão envolvidas no processamento emocional, e aqui nos pacientes com esquizofrenia, por outro lado, tem ativação mais dessa região localizada no lobo parietal. Então, existe a desativação de algumas áreas e ativação de outras. Essa parte do parietal pode ter a ver com o próprio uso da medicação, incluindo a impregnação. Na teoria da mente também tem alterações, né, redução, né, da atividade em áreas responsáveis pelos processos de teoria da mente. Então, a gente vê que tem esses correlatos, né, das alterações perceptivas que ocorrem na esquizofrenia. Bom, com relação especificamente à percepção de emoções faciais, a gente tem um panorama bastante controverso. Então, tem estudos que indicam que tem um comprometimento no reconhecimento, mas tem uma discordância com relação a como, né, as emoções são afetadas. Então, tem alguns estudos que mostram que teria prejuízo para todas as emoções, outros que mostram que teria prejuízo para as emoções negativas, né, com valência negativa. Valência negativa são aquelas emoções que são experienciadas de um modo ruim, né, negativamente. Então, por exemplo, tristeza, ou medo são emoções com valência negativa. Outros estudos mostram que seria mais para emoções específicas, como raiva ou medo. Então, existe uma concordância que tem prejuízos, mas não se sabe muito bem ainda com relação a quais emoções. E aí, o trabalho que eu vou apresentar aqui tem a ver com um processo fundamental da nossa percepção, que é o movimento. Então, a gente pode extrair informações importantes do movimento. Esse é um estudo clássico sobre a percepção do movimento, publicado na década de 70, onde esse pesquisador, Johansson, ele colocou pontos de luz nas articulações, né, e ele filmou aqueles pontos, e aí ele apresentou, né, para os participantes, né, relatarem o que eles estavam percebendo. Né? E a gente vê claramente, né, a partir de uma dúzia de pontos de luz, a gente consegue extrair informações, né, se a pessoa está pulando, se está sentando, se está andando, né, e assim por diante. Se fosse simplesmente uma imagem estática, né, a gente não teria essa informação. Mas com o movimento a gente é capaz de fazer essas inferências. E no campo das expressões faciais, essa é uma temática que tem sido discutida. Por quê? Normalmente se utiliza imagens que são estáticas, fotografias. Então você tem a fotografia de uma expressão de alegria, tristeza, medo, etc. Mas será que a fotografia é a melhor forma de você apresentar para um paciente ou para alguém avaliar uma emoção? Se a gente utilizasse vídeos, isso seria diferente? E os vídeos estariam, supostamente, teriam maior validade biológica. Então, o que quer dizer? Que, nas situações do dia a dia, a gente se depara com faces em movimento,
né, com intensidades emocionais variáveis, a gente não vê faces estáticas. Então, essas faces dinâmicas elas são mais frequentes no dia a dia e nem sempre são estudadas. E tem uma série de estudos que mostram que a gente pode ter uma vantagem no reconhecimento de emoções faciais dinâmicas. Então, por exemplo, esse é um estudo, né, que eles apresentaram fotografias e vídeo para as pessoas, né, e eles colocaram eletrodos junto da face, né, para medir a atividade dos músculos, né, eletromiografia. E aí eles analisaram especificamente, né, dois músculos, né, o primeiro que é chamado corrugador do supercílio, que é esse aqui do meio da nossa testa, né, quando a gente fica bravo e irritado, você tem ativação desse músculo. Na expressão de raiva, né, ele aparece, e um outro músculo, né, o zigomático maior, que esse, justamente esse músculo do sorriso, né, de repuxar o canto da boca. Ele está marcado ali em vermelho na figura. Então, esse músculo é ativado na alegria. E o que eles encontraram, né? A tarefa do sujeito era simplesmente olhar as emoções, né, os vídeos, podia ser fotografia, né, ou podia ser vídeo, e, né, o sujeito, né, simplesmente tinha que dizer, né, qualquer emoção que ele tinha percebido. Só que o que ocorre, né? Se a gente vê uma face, de um modo automático e inconsciente, o nosso rosto imita aquela face que a gente está vendo. E o que eles encontraram aqui, a gente tem uma resposta automática dessa imitação da musculatura facial. Quando as faces eram dinâmicas, nessa situação, essa imitação era mais intensa. Então, aqui a situação do corrugador do supercílio para faces de raiva, né? Então, tinha uma ativação maior desse músculo de raiva, e para faces de alegria, né, tinha uma desativação desse músculo. Aqui o zigomático, né, o músculo envolvido em alegria, também tem uma diferença. Quando as expressões eram dinâmicas, aqui barro em preto, você tem uma ativação maior daquele músculo envolvido, né, na produção do sorriso. É o que é bem interessante, mostra que a gente tem esse processo automático da inconsciente de mimetizar uma expressão emocional. E a gente mimetiza mais forte quando ela é na versão dinâmica. Esse é um outro estudo que eles fizeram. Nesse caso foi mais complexo ainda, porque não envolvia eletrodo, mas visualmente eles inspecionavam os movimentos musculares. Então tem técnicas para fazer isso, né? Eles dividem a face em diferentes músculos, e aí você pode observar o deslocamento desses músculos, e eles pegaram dois, né, os mesmos músculos aqui dos lábios, né, e do corrugador, né, e viram que mesmo visualmente, né, avaliando as imagens, né, visualmente sem nenhum eletrodo, né, é possível observar mais mudanças quando se apresenta expressões dinâmicas. Então, o que isso mostra? Né, que vídeos, né, expressões dinâmicas são diferentes de estáticas. Elas estão induzindo provavelmente uma maior resposta emocional. Então, as expressões dinâmicas, né, elas evocam maior ativação em áreas associadas ao movimento biológico, memória emocional e identidade facial. E em pacientes com esquizofrenia, né, em um estudo eles mostraram que quando eram expressões estáticas, os pacientes não conseguiam reconhecer as emoções, mas quando eles apresentavam, né, naquele mesmo modelo das figurinhas, né, os pontinhos de luz, os pacientes conseguiam reconhecer a informação emocional. Ou seja, né, se você acrescenta o movimento, o paciente pode reconhecer aquela emoção. Então, bom, no estudo que a gente fez, a gente explorou essa questão. Então, a gente trabalhou com dois grupos,
É um grupo de 10 pacientes com esquizofrenia e 10 pacientes controles, e a gente criou duas condições, estática e dinâmica, com 6 expressões faciais. Vamos colocando o estímulo aqui para vocês. As 6 expressões faciais que a gente testou são aquelas expressões chamadas básicas, expressões faciais básicas, seriam supostamente universais, então em qualquer cultura as pessoas reconheceriam essas emoções, expressariam de modo similar, e a gente trabalhou com diferentes níveis de intensidade. Então ali vocês estão vendo a expressão de alegria, 20%, 40%, 60%, 80% e 100%. Como é que a gente fez isso? Com uma técnica de morfo, que você pega, você coloca lá num software específico, uma face neutra e uma face emocional, e aí você consegue gerar gradações. Isso atualmente está super fácil com IA, mas você consegue gerar gradações da intensidade emocional. Então essas são as fotografias, outras 3 emoções, nojo, raiva, surpresa. E com as expressões dinâmicas, a gente criou a partir da animação de várias fotografias. Então, a gente fez os morphs de 1 em 1%, aí depois animava aquelas fotografias e isso gerava uma impressão de movimento. A gente criava um vídeo a partir daquelas imagens estáticas. Vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Aqui a expressão de medo é dinâmica, indo de 0 até 100%. Você tem... Essa seria a expressão de medo estática, onde termina, mas a gente tem o equivalente aqui da expressão do vídeo. Aqui é a outra face, nojo, é um outro exemplo. Esse caso, nojo, tem 40%, a gente queria testar diferentes intensidades. Nojo aqui é 100%. Outros exemplos, raiva, alegria. E a tarefa era muito simples. Então, a gente tinha as fotografias e tinha os vídeos. Ok? O sujeito fazia o experimento no computador, a gente apresentava um bloco das imagens, apresentava cada face individualmente por 1 segundo, um tempo rápido. Na sequência tinha um intervalinho e aí aparecia as opções de resposta. Ali está em inglês, mas naturalmente foi em português. As 6 opções de resposta e o sujeito classificava aquela emoção que ele tinha percebido. Depois um ponto e apresentando sucessivamente as diferentes faces. Então, os resultados, o que a gente encontrou? Aqui tem um resultado global para faces estáticas. Então, a gente tem ali, vocês podem ver os 2 grupos, controles, grupo as barras em branco, e esquizofrenia, as barras em preto. Notem que, no geral, em quase todas as emoções, em todas elas, tem um melhor desempenho no reconhecimento dos controles. Em algumas, esse desempenho até mais elevado, por exemplo, nojo, raiva, uma surpresa. E esse é um efeito geral. Estatisticamente, o que a gente encontrou foi que, no geral, as pessoas com controle têm melhor desempenho no reconhecimento de emoções faciais. Então, isso indicaria, seria de acordo com a literatura, de que a esquizofrenia está, de alguma forma, afetando o reconhecimento das emoções faciais. Essa é a condição estática. Na dinâmica, o que ocorreu? Tem algumas diferenças quantitativas, mas que não foram estatisticamente significativas. Então, quando a gente utilizou faces dinâmicas, os 2 grupos tiveram um desempenho muito parecido. Das estáticas foi diferente, mas para as dinâmicas foi estatisticamente
equivalente. Então, esse é um dado bastante interessante que mostra que a metodologia de estudo que a gente utiliza, pode interferir nos resultados. Provavelmente, há um prejuízo no reconhecimento de emoções faciais na esquizofrenia, mas não em todas as circunstâncias. Talvez em faces com vídeo, isso possa ser compensado. As conclusões do estudo: o movimento promove o reconhecimento de emoções faciais. Na condição dinâmica, os pacientes tiveram um desempenho similar aos controles. Então, é possível que nas interações do dia a dia, eles possam não estar tão comprometidos quanto se imagina, ou pelo menos em determinadas circunstâncias. E isso é interessante de pensar em estratégias de interação, de intervenção voltada para essas condições mais naturais, condições de movimento que seriam mais próximas do dia a dia. Então, fica essa recomendação nos estudos de percepção, para a gente estar atento sobre o tipo de estímulo que a gente está usando. Alguns estímulos mais naturais podem compensar dificuldades no reconhecimento. Obrigado pela atenção, fico disponível para as perguntas. Legal. Gente, alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Porque os estudos são bem parecidos, né? Acho que pode ser. Mas se for uma linha. Tudo bem, então. Deixa eu pegar aqui o currículo de Aline, né? Essa apresentação. Então, a gente vai seguir aqui com a palestra de Aline Lacerda, que ela é professora adjunta do Departamento de Psicologia daqui da UFPE e doutora em Neurociências do Comportamento pela USP. Ela é mestre em Psicologia pela UFPB e graduada pela mesma instituição. Ela tem experiência nas áreas de Neurociência, Comportamento e Processos Psicológicos Básicos. Atualmente exerce suas atividades de ensino e pesquisa no LabVis, que é o laboratório da agência, que a gente está promovendo o evento, e no curso de graduação em Psicologia desde 2019, e na pós-graduação em Psicologia da UFPE. A palestra dela vai ser sobre a construção do instrumento de um teste para identificar dificuldades no reconhecimento de faces em pessoas com esquizofrenia. Então, tem que puxa um pouquinho da palestra de Nelson, e aí, por isso que a gente tomou a decisão de colocar agora, e a gente pode amarrar no final com as perguntas e seguir para o COF, certo? Outra coisa também, eu não me apresentei, fui mal educada, eu sou a Amanda, eu sou psicóloga, formada pela UFPE, e era participante do LabVis na graduação. Então, agora no evento eu estou ajudando na organização da monitoria. Só para me ficar mal educada. Vou passar aqui a falar para a Aline, e a gente depois segue com as perguntas, tá bom? Aline, muito obrigada por ter vindo. Já. Então, vamos lá. Bom dia, né, a todos e todas. Como a Amanda falou, eu sou a Lacerda, sou professora aqui do Departamento de Psicologia da UFPE, na graduação e do programa de pós-graduação, Psicologia. E também estou na organização daqui no FUNAI, então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O pessoal na casa do YouTube e tal, bem direitinho, e capítulo. Tem alguma questão bem no YouTube? Tá tudo bem direitinho, certo? Certo, então vamos lá, né? Vamos começar. Coloquei o título da minha fala de hoje sobre a construção do teste para identificar dificuldades no reconhecimento de faces em pessoas com esquizofrenia. Então, o professor Nelson falou aqui sobre o reconhecimento de emoções, né? De expressões faciais. No meu caso, é o reconhecimento de face mesmo, né? De perceber uma face e reconhecer aquela face, né? Então,
eu olho para a Amanda e percebo a Amanda como a Amanda face da Amanda, de alguém, né, que eu conheço. Se eu coloco a Amanda, né, do lado do negócio, eu vou saber que as faces são diferentes, certo? Eu passo aqui, né? Então, eu organizei essa fala, gente, em alguns pontos. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é e como é esse processamento de faces, tá? Vou falar para vocês, então, o que é a prosopagnosia, que é essa dificuldade no reconhecimento da identidade de face. Aí eu vou falar depois sobre o processamento de face, especificamente na esquizofrenia, na psicose. Aí entra no TRIF, que é a nossa tarefa de reconhecimento de identidade de face, é esse o teste que a gente está se propondo a construir, certo? Ele está em construção. E aí vou diretamente para o primeiro estudo que a gente fez, tá? com essa ideia, né? Da construção, de realmente criar uma tarefa para reconhecimento de identidade facial. Eu vou apresentar um estudo para participantes, no teste, assim, né, na tarefa, ainda chamamos de tarefa, e alguns resultados preliminares, discussão e considerações finais, e essas considerações finais, inclusive, com o que estamos desenvolvendo, né, pensando em desenvolver no futuro sobre esse teste. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, né, eu dividi aqui a fala em alguns momentos, e primeiramente vamos falar um pouquinho como é que se dá esse processamento de faces, certo? Pode passar mais um, tá? Beleza. Pronto, gente, isso aí é um artigo, se vocês verem a referência está aí embaixo. Esse artigo ele é bem interessante, que ele faz uma revisão teórica mesmo, ele pega vários estudos, grandes estudos sobre processamento de face, de imaginamento funcional, magnetoencefalografia, né, e ele conecta e tenta, né, organizar esses estudos e criar a partir daí uma teoria de como, né, seria construída, né, essa cognição social. E aí, ele faz aí esses diagramas, né, esses diagramas esquemáticos, esses desenhos das redes envolvidas no processamento de faces. Então, essas áreas amarelas são áreas envolvidas aí na nossa cognição social, que é responsável pelo nosso comportamento social, né, envolve bastante estruturas aí pré-frontais também, mas também temporais e parentais. E ele organiza com 3 grupos de processos neurocognitivos, né? Ele coloca a identidade de face como um componente, né? O reconhecimento de face como um grande componente aí da cognição social, né? E aí ele coloca como, ele organiza em 3 grupos, digamos assim, processos neurocognitivos aí, como na cognição social. Um que é de predominantemente processos cognitivos, que envolve aí o córtex pré-frontal medial, o córtex cingulado anterior, áreas temporais. Ele coloca um que é predominantemente de processos afetivos, né, o giro inferior temporal, ínsula direita, o lobo temporal, giro pré e pós-central, o supramarginal temporal, e o terceiro que seria cognitivos e afetivos, né, que é o lobo temporal e o lobo temporal. E aí, com essas coresinhas aí, amarelo, vermelho, verde e azul, amarelo é tudo a cognição social, mas o vermelho é bem reconhecimento de faces mesmo, que é exatamente o que a gente está estudando e propondo aqui no momento. Verde, aí são as expressões faciais, né, envolvido com identificação dessas expressões faciais, e o azul é a percepção do olhar. Você vê que tem um pouquinho azul, a direção do olhar, para onde aquela pessoa, né, está olhando, que isso é importante também para a cognição social, para a nossa comunicação, né? Pode passar. Isso é só mostrando algumas estruturas envolvidas, né? Uma outra coisa importante no nosso estudo é diferenciar um pouco a percepção visual, o processamento da face e o reconhecimento dela, a memória facial. Então, a gente tem a percepção da face, a gente tem a memória daquela face que a gente já conhece, né? Então, tem esse estudo aí, que é muito interessante, feito com população geral, mas com população idosa até, que foram, as pessoas fizeram 2 tarefas.
né? Se está presente em A e B, e essas C são tarefas diferentes. A primeira, A e B, ele coloca aí 2 fotos, tá vendo? São 2 fotos. E ele pergunta se essas pessoas aí que você tem ao mesmo tempo, essas 2 fotos, é da mesma pessoa de pessoa diferente. Não são fotos de pessoas que você nunca viu, mas você identificar se é da mesma pessoa diferente. Ou seja, a tarefa de identificar a face sem componente de memória. As 2 faces estão lá. E a segunda tem um componente de memória. Então, ele bota lá uma figura da face, repete ela no outro ângulo, depois no outro ângulo, tá vendo ali embaixo no C. E depois mostra aí 3 faces e a pessoa tem que dizer qual dessas 3 que estão aí é a mesma daquela que apareceu em vários ângulos. Né? Então, veja, é uma tarefa de memória de face. Né? É mais do que perceber a face, é a memória. E aí foi observada uma redução significativa na percepção facial, mas não na memória de face, conforme o envelhecimento, de acordo com o envelhecimento. Né? Os resultados sugerem que os efeitos da idade na memória facial, eles são explicados pelos efeitos da percepção facial. Então, existe uma dificuldade na percepção facial. Então, devido a essa dificuldade no processamento da percepção, isso afeta a memória. Né? E daí a nossa ideia de construir um teste de identificar face, mas sem o componente de memória, a gente quer ver realmente o processamento, a percepção. Né? Pode passar, Paulo. Pronto. E a prosopagnosia? Né? O que é essa prosopagnosia? Prosopagnosia, na verdade, é essa dificuldade de identificar a face. Vamos passar mais um. Pronto. A prosopagnosia, gente, é a perda de familiaridade para a identidade facial. E ela possui diversas variantes funcionais. Nomeadamente, formas aperceptivas, amnésticas e associativas. Essa prosopagnosia, gente, é essa dificuldade de perceber faces. A gente chama isso de prosopagnosia. Isso é muito comum no termo de história, no estudo de caso, contado pelo Olga Sachs, que chama o homem que confundiu sua mulher com chapéu. Né? Quem foi meu aluno, eu falo, de vez em quando, nesse texto em sala de aula, e conto o caso em sala de aula do Dr. V, um paciente de Olga Sachs, neurologista, mora na Califórnia, um pouco atrás, quer dizer, depois de 20 anos que ele faleceu, nossa, faz alguns aninhos aí que ele faleceu, e ele narrou, né, o caso de um paciente que chegou no seu consultório com algumas queixas, e dentre elas, uma confusão de reconhecer objetos, né? E foi muito curioso, porque no meio da sessão, quando esse paciente ia saindo, foi pegar o seu chapéu para colocar na cabeça, e deixa pegar o chapéu com a cabeça da sua mulher, levantar para colocar na sua cabeça. Então, o homem que confundiu sua mulher com o chapéu, porque literalmente ele fez isso. Então, ele é um caso, digamos, clássico na literatura de prosopagnosia, pessoas que têm dificuldade em perceber objetos, e a vida dele era isso. Então, ele passava por um hidrante, ele atacava o hidrante e achava que era a cabeça de criança, confundia a fechadura de porta com alguém, com a mão para ele apertar, porque realmente ele perdeu essa capacidade de reconhecer os objetos, e nessa capacidade de reconhecer os objetos estava interferindo aí na vida dele. Quando a gente está falando de prosopagnosia, né, associado a algum quadro neurológico mais amplo, psiquiátrico, a gente tem usado esse termo, a gente usa o termo de identidade facial mesmo, dificuldade de identificar faces. Mas a prosopagnosia, ela pode acontecer isolada em conjunto a traumatismos crânioencefálicos, acidentes crânioencefálicos, dessas questões. Então, as formas adquiridas dessa prosopagnosia são devido a lesões ossiciotemporais ou temporais, né, anteriores, direito até de lateral, na maioria dos casos. Pode passar, deixa eu entender mais a prosopagnosia. Pronto. Agora um pouquinho sobre esse processamento de face na esquizofrenia, certo? Pode passar. Já que chega, pode passar. Quando trava, né, o sistema. Você tem também dessa magnetocefalografia. E aí é o seguinte.
existia uma atividade de reconhecer face, que é essa primeira em cima, tá vendo? Que tem a face de um homem, atrás a face de um homem, performance feminina, né? Embaixo são objetos, tá vendo? Que é o carro. E a pessoa tinha que, enfim, estava lá, registrar a atividade elétrica e cortical também. Esse azulzinho, esse gráfico azulzinho, são as pessoas com controle, né? O real fútil, que são as pessoas sem esquizofrenia. A linha vermelhinha é a resposta das pessoas com esquizofrenia. Então, veja, a resposta das pessoas sem transtorno, né, ela é muito maior do que as pessoas com esquizofrenia na tarefa de processar a face. Agora, veja, na tarefa de processar objeto, aí o carro, no caso, não tem diferença entre os grupos. Então, o grupo com esquizofrenia não apresenta uma menor atividade no processamento de objetos, mas apresenta no processamento de faces. Pode passar, Paulo. A referência do estudo está embaixo. Pronto. E onde é que entra o nosso TRIF? Né? A nossa tarefa de reconhecimento de identidade facial. Pode passar. Pronto. Então, a gente criou o TRIF pensando nisso. Né? Pensando como é que a gente pode desenvolver aí alguma tarefa para identificar se as pessoas com esquizofrenia elas têm essa dificuldade de perceber face. Você disse, mas a literatura já mostrou que tem dificuldade. Não é? A gente queria uma coisa mais ecológica, mais cotidiana. Né? O que seria isso? O reconhecimento, por exemplo, de características específicas. Pessoas com barba, as mulheres maquiadas, na época, né, da Covid, as pessoas com máscara. Então, será que as pessoas com esquizofrenia, elas têm mais dificuldade de reconhecer essas faces com esses que a gente chamou de dificultadores, né? Então, às vezes é muito diferente quando a gente está, mulher, né, no performance feminino, está de maquiagem e está sem maquiagem, né? Ou homem com a barba, né, com barba e sem barba. Então, como seria isso no cotidiano? Ou com o uso de máscara, né? Ou com o uso de óculos. Agora a gente está usando óculos, tanto de grau quanto óculos escuro, né? Então, aquela pessoa sem óculos, né, tem lá. E com óculos fica diferente. Então, a gente queria ver isso, como seria isso no dia a dia, assim, com tarefas cotidianas no reconhecimento de face. Né? Porque reconhecer face não é só você ver lá na foto, ver a outra e ver se é igual, se é a mesma pessoa. Mas é ali no dia a dia, né? No trato com as pessoas. E aí a gente elaborou essa primeira versão do TRIF, e com essas lâminas, certo? Nas linhas, tampouco, nós fizemos essa tarefa de identidade de face, 3 lâminas, assim, 3 possibilidades. Essa primeira lâmina, a gente pegou até do banco de faces do Nelson, lá da UFPB. Tá vendo que tem uma face ali em cima, né, e 4 embaixo, para a pessoa dizer qual daqueles 4 de baixo é a pessoa de cima. Tá vendo? Então, ali você vê a face bem isolada, só em gradações de cinza, sem cor, para a pessoa responder. A face feminina, né, tá mais à esquerda, a masculina mais à direita, aquela que é só em tom cinza, tá? Aí, embaixo dela ainda, na coluna da esquerda, o que a gente fez? A gente pegou algumas pessoas e pediu para... A gente fez um registro de faces em movimento, porque no dia a dia a gente não vê as faces estáticas, a gente vê as pessoas em movimento, falando, né? E aí, essas setinhas que estão do lado, é só para mostrar que as faces elas estão em movimento, se você realmente esse movimento assim. Né? E aí, a pessoa está acima, primeiro ali é a face feminina, do lado é a face com performance masculina, embaixo está ali, né, a foto em gradação cinza para dizer quem é aquela pessoa que se movimentou ali em cima. A gente fez isso com as faces respostas, né, de frente. Logo embaixo aí você vê de perfil, tá vendo? Que está em 45 graus, na coluna da esquerda, bem embaixo. E aí vamos para a coluna da direita, aí começa a ter os distratores. Então, na coluna da direita, a primeira linha ali, é a performance feminina e masculina, uma do lado da outra. Embaixo, as mulheres estão maquiadas e os homens voltam com barba. Não sei se repararem bem ou ver. Embaixo, da mesma forma, só que de perfil, tá? E embaixo foi a máscara, tá? Então, todas as faces alvos, elas estão sem distrator nenhum, estão em movimento, tá? E as de baixo aí tem com distrator ou com mudanças aí na atuação de ver a foto.
Vamos passar. Então, a gente construiu esse teste, isso foi a época da pandemia, a gente não tinha muita gente para fazer esse registro de foto, né? Foi algo bem sofrido de fazer. Agora nós estamos ampliando esse banco, gente. Estamos procurando pessoas, inclusive, para cederem as imagens para a gente aumentar o banco. Tipo convite. Pode passar, Paulo. E aí, como é que nós fizemos nessa época, né? Esse teste? Na época, depois que nós fizemos o banco de faces e fizemos o teste, dessa forma, como a gente mostrou as lâminas para vocês, a gente foi aplicar na população geral. Então, participaram desse estudo 20 pessoas com esquizofrenia, 22 pessoas com esquizofrenia, 15 homens, 7 mulheres, 20 pessoas do grupo controle, que eram 12 homens e 8 mulheres. Está em inglês porque eu acabei tirando direto do artigo, tá? Que a gente escreveu. Mas eu vou falando aqui para vocês. Aí está a idade média do grupo controle e do grupo experimental. A gente tentou bastante equiparar a idade dos grupos e a escolaridade para não ser uma variável interveniente, tá? A escolaridade foi complicada, né? Porque essa coleta de dados foi feita no Hospital Psiquiátrico Vinícius Pernambucano, né? E, geralmente, infelizmente, na nossa cultura ainda, as pessoas, né, com esquizofrenia apresentam ainda uma escolaridade menor mesmo do que pessoas que não têm o transtorno. A gente ainda perguntou, foi interessante isso, a gente ainda perguntou para as pessoas, a todos, tanto as pessoas que não tinham como as que tinham esquizofrenia durante a pesquisa, se elas sentiam, assim, relatavam alguma dificuldade de reconhecer as pessoas, de reconhecer o rosto, né, a face das pessoas. E aí é bem interessante porque o grupo com esquizofrenia, a maior parte deles disse que não tinha dificuldade de reconhecer. E o grupo controle que disse que tinha mais dificuldade de reconhecer, bem curioso. Mas não deu diferença significante. E a gente aplicou também teste cognitivo, experimental, que é um teste conhecido no ambiente hospitalar, e vimos mais uma vez, né, que a cognição da esquizofrenia ela está afetada. Pode passar. Esses são os nossos dados, e agora os resultados. Pode passar mais uma vez. Ó, esse daí, gente, é o gráfico mostrando as respostas corretas, certo? A quantidade de acertos de cada grupo. O grupo esquizofrenia é esse preto, tá? O grupo controle é esse cinza, tá vendo? E aí, do bloco 1 ao bloco 6. Lembra que eu mostrei a tarefa para vocês? Dividida em blocos? Pronto. Então, o que a gente vê aí? Que as pessoas com esquizofrenia, o grupo de pessoas com esquizofrenia, eles erraram mais do que o grupo controle. Então, a gente observa que essa dificuldade de identificar faces nas pessoas com esquizofrenia. Né? O que a gente não encontrou diferença foi que a gente pensava, por exemplo, que aqueles blocos onde as mulheres estavam maquiadas, né, que tinha que ver a identidade com o distrator maquiagem, outro com o distrator da barba, a gente achava que eles poderiam, né, acertar menos nesse momento. A gente não encontrou, né, diferença nesse sentido. Mas a gente encontrou que todas as pessoas, realmente, todos os blocos, as pessoas com esquizofrenia, elas realmente perceberam ou tiveram menos acertos do que as pessoas com controle. E quando a gente vai para o próximo gráfico, que é o de tempo de reação, vamos passar para o sol. Pronto, isso mesmo. Aí, quando você vê o tempo de reação, você vê que o gráfico ele modifica, né? O tempo de reação das pessoas com esquizofrenia, ele é maior, né? Então, elas erraram mais e além de errar mais, demoraram mais para responder. E nesse caso aí não tinha resposta motora, não. Assim, eles respondiam se era 1, 2, 3, 4, e a aplicadora, a Maria aplicou esse teste lá no Pernambucano. E aí a examinadora, que era a Carol Melina, elas que mediam lá o tempo de reação, como um teste psicológico mesmo. A gente queria realmente fazer um teste bem psicológico. Pode passar. Certo, aí é só para a gente ver a razão, né, de resposta, tanto do tempo de reação e do grupo controle, do grupo esquizofrenia. Pode passar. Pode passar. Mais um. A gente discute isso, gente. Tem que voltar. Isso.
Então, as principais descobertas desse estudo estão organizadas em 5 pontos. Então, as pessoas com esquizofrenia, elas têm dificuldade no reconhecimento de faces neutras, né? Faces neutras porque são faces sem expressões faciais. Lembra no trabalho de Nelson? Ele estava trabalhando com as expressões faciais. A gente não, são faces neutras. Então, pessoas com esquizofrenia têm dificuldade no reconhecimento de faces neutras, mesmo em testes sem o componente da memória. Então, já existe uma dificuldade aí na percepção e não na memória de identidade de face. Deixa eu ver. Ao considerarmos a razão entre acerto e tempo de reação, as pessoas com esquizofrenia, elas tiveram mais dificuldade em reconhecer faces com barba e maquiagem do que sem essas características. Tudo bem, a gente consegue observar isso, mas mais na estatística descritiva. A gente agora, a gente está construindo o teste, vamos fazer a validação, e a gente precisa ver se isso confere mesmo. Isso é uma das nossas hipóteses para o próximo estudo. No que compete ao uso de máscara facial, houve um aumento aí do tempo de reação, eles demoraram mais, mas não teve uma diferença no acerto comparado aos outros blocos. Isso eu estou falando da pessoa, estou comparando só o grupo de esquizofrenia dos diversos grupos. Tanto o nível de escolaridade quanto esse nível cognitivo, né, estão correlacionados positivamente com o acerto e o tempo de reação, né, então, questões cognitivas, dificuldades cognitivas estão envolvidas aí na percepção de face, mas a gente já esperava. E o autorrelato não se mostrou uma ferramenta eficaz para avaliar o reconhecimento facial, porque as pessoas que esquizofrenia diziam que não sentia dificuldade em reconhecer face, mas não foi isso que nós vimos no teste, né? E aí, olha só, a importância de uma psicoeducação mesmo, né? Para essas pessoas, para entender melhor como é que entender os sintomas do seu transtorno. E não só os sintomas positivos, sintomas negativos, sintomas cognitivos, mas também esses sintomas sensório-perceptivos, né? Que a gente vem falando tanto. E é o grande tema do nosso Compliance, essa segunda temporada, digamos assim. Pode passar. Agora as considerações finais. Então, nosso estudo ele possui algumas limitações, sendo a principal delas um número muito restrito de faces no banco, né? É difícil fazer com que os homens também deixem crescer a barba natural, estejam prontos para se barbear também quando necessário. Homens que usam barba dificilmente as tiram para a gente fazer um registro de foto, né? Outra limitação é que os tipos de reação foram medidos manualmente também, usando para iOS, então a gente pensa em deixar isso mais automático também. E aí, nos estudos futuros, pode passar. Sim, estudos futuros, a gente está aumentando a quantidade de faces, a gente está divulgando bastante, divulgamos até na universidade, para ver pessoas, né, que queiram ceder suas faces, imagens, vídeos para esse banco. Homens e mulheres, as mulheres têm que estar expostas a os homens deixar a barba, tirar a barba, tem que fazer registro dos dois. A gente vai fazer um estudo de validação por especialistas, é o trabalho da Júlia. A Júlia está aqui agora, não, né? É o trabalho da Júlia, que está aí como monitora. A gente está criando, construindo, fazendo banco de faces, e ela vai fazer essa validação por especialistas, então ela vai interagir com psicólogos, para mostrar o teste, né, e ver a opinião deles dentro de uma escalinha. Depois a gente vai fazer a validação psicométrica, né, e na população adulta, essa parte é de David, que vai entrar aqui, do estudo desse teste, né, do TRIF. Pode passar, Paulo. Pronto, aí são algumas referências de trabalhos. Eu acho que tem alguns slides que eu acho que faltou passar, mas tudo bem. Pode passar, Paulo. Mas... esse trabalho é dedicado a Melina, né, estudante de mestrado, que protagonizou o trabalho, que foi oferecido passado. Pode passar. E aí, algumas fotos nossas, do Gabi,
essa equipe, a Maria Lúcia Lima, José também, e o nosso grupo de comunicação, a gente terminou, só falta o slide aí para ficar no meio, mas não tem mais. Entendeu, senhor? Vamos passar. E aí uma propaganda. Esse ano, o Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Comportamento vai fazer sua 15ª reunião. O Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Comportamento, enfim, é uma instituição, é uma entidade científica da psicologia, digamos que uma das que representa a neuropsicologia, inclusive o Conselho Federal de Psicologia, junto com a ABRANEP, que é também uma associação, uma entidade científica da neuropsicologia, a ABRANEP que é responsável por aquela resolução de 2004, de colocar a neuropsicologia como especialidade da psicologia, 2004, né? Pronto, a reunião anual do IBNEP, da ABRANEP, vai ser aqui em Recife, em novembro, de 26 a 28 de novembro. Vai ser evento presencial, não vai ser online nem híbrido, evento presencial, espero que não chova, né? Se chover, a gente vai barquinho, tá tudo certo. Mas vai ser lá na Ibiribeira, lá no Centro de Eventos Recife, que é do lado da FPS, da Faculdade Pernambucana de Saúde, lá na Ibiribeira, tá? Tem o Instagram do IBNEC, se vocês conseguir, é @IBNEC. Não botei, mas a gente vai divulgar também pelo Instagram da revista, tá bom? Pode passar, Paulo, que aí tá no meu e-mail, de Maria Lúcia, e aí qualquer dúvida, gente, qualquer questão, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Obrigada e vamos no bloco de perguntas. Perguntas para mim e para Nelson, né? Tem que perguntar aí no YouTube. Paula perguntou se essa dificuldade seria uma perda da identidade da pessoa esquizofrenia. Se essa dificuldade vai ser fácil de todas as pessoas, seria uma perda da identidade da pessoa esquizofrenia. Paula, não, o nosso estudo não vai me responder isso, assim. Eu acho que isso tinha que ser pensado para um outro estudo, assim. E tem que ser de forma objetiva, assim, como a gente deveria fazer. Mas, então, o nosso estudo não coloca nada sobre essa questão da identidade, né, da esquizofrenia, questões de autoconsciência, não. A gente não avaliou nada disso, não. Foi questão da identidade de fase, questão que está relacionada à cognição social, né, mas com o outro. Mas, enfim, eu não posso ter no futuro, quem sabe, assim, vai ter que ter umas desconstruções epistemológicas para esse estudo, mas quem sabe. É uma questão, como é uma questão de emoções básicas, de tristeza, eu fiquei pensando se com a perda de identidade desse paciente, desse sujeito, essa perda da identidade, eu imagino que esteja relacionada. Você tem um aspecto subjetivo, mas você tem muitas funções ali envolvidas, né? A autopercepção emocional, né? Talvez em alguma medida essa perda, né, no que tange, né, a parte do processamento emocional, autopercepção emocional, assim, a alexitimia, né, a própria alexitimia, dificuldade em entender as próprias emoções, né, se a pessoa tem essa dificuldade, isso pode se refletir também na percepção, né? Pode talvez ter um link, né, essa parte emocional, né,
prejudicar a percepção. Isso por aí. Obrigada pela pergunta. Mais alguém? Pode vir aqui. Pronto, algumas perguntas sim, né? Vou começar pelo final, tá mais fresquinho aqui. Então, a gente tem uma doutoranda do laboratório agora, Jacuja, que ela vai estudar essa dificuldade de reconhecimento de face em adultos do espectro autista, nível de suporte. Agora, veja, a questão da percepção de face, né, de identificar a face, a gente ainda, mesmo propondo um estudo ecológico, né, assim, como a gente está querendo, tão familiar e parecido com o cotidiano, a gente ainda não consegue. As nossas pesquisas, a base epistemológica dela é de muita consistência interna e nem tanto externa. Então, a gente vai isolando, né, variáveis. Então, no dia a dia, claro, o componente de voz é diferente, o de movimento, que Nelson mostrou aqui, né, isolando essa variável, é uma outra pista para reconhecer a identidade. Então, nós, na verdade, temos vários elementos aí para reconhecer essa identidade de face. Né? E aí, os estudos da nossa área, eles vão meio que isolando cada variável para ir vendo, né, quanto aquela variável interfere. Né? No nosso caso, foi a percepção visual, tiramos o componente de memória, de expressão emocional. Né? No caso de Nelson, é mais a expressão, né, emocional. Então, assim, a gente só sabe que no dia a dia, no cotidiano, todas essas questões interferem. E um movimento simples de um sorriso, você já sabe, né? Esse sorriso é a mim, né? É a Amanda. Né? Esse jeito de falar, esse tom de voz, a gente sabe que é a Amanda. Então, isso no cotidiano, de fato, são características e são variáveis e fatores muito importantes no reconhecimento de identidade de face, né? Sem dúvida. Mas a gente, nesse estudo nosso, a gente não isolou essas variáveis, foi só a identidade de face tentando fazer o movimento. Não sei se tem. Ou bem a coisa de pessoa. Se tu puder fazer a pergunta ali, para poder pegar na câmera e também dar aquele ruído do microfone. Obrigada. E quem quiser fazer pergunta também, eu peço que venha aqui só para o palco ficar melhor, tá? Para o pessoal que está no híbrido. Não, é isso mesmo. Eu fiquei com curiosidade, mas eu fiquei com curiosidade para saber se o processamento de face ocorreria de formas diferentes com indivíduos com esquizofrenia que apresentam mais sintomas positivos ou negativos. Não sei. No nosso estudo, a gente não identificou isso. A gente tem muita dificuldade, qual é o nome? Maria Helena. A gente tem muita dificuldade, Maria, de separar em subgrupos pessoas com predominância de sintoma negativo e pessoas com predominância de sintoma positivo na esquizofrenia. Porque a ferramenta que a gente tem mais próximo para isso é a PANS. E a FUNS não consegue ainda dar para a gente essa separação, entende? Então, fica um pouco difícil para a gente, mas é uma pergunta muito interessante que você fez, é porque a gente gostaria de fazer, mas no momento a gente não vê como, pela falta de instrumento para a gente separar bem essa predominância de sintoma positivo e negativo. A pergunta foi excelente. Obrigada. Tem mais? Tem. Gente, pode ser a última, porque a Nelson vai precisar sair, está saindo para a Juventude. Então, ele estava perguntando se
a percepção poderia ser diferente, por exemplo, na animação 3D, por exemplo, da Pixar, você teria também essa dificuldade. Da Pixar, aqueles filmes. Tipo, Não sei. Nas animações, quem fez a pergunta? Nas animações você tem as expressões também. Né? E, tipo, naquele videozinho tinha os pontinhos, né? Eles utilizam aquilo lá, né? Eles colocam sensores ali nas posições estratégicas para capturar o movimento e a partir dali recriar. Então, aquelas animações, elas são produzidas, né, com base na expressão real. É claro que por vezes pode ser exagerado, né? Pode ser exagerado, tal. E eles colocam as mesmas expressões em animais também, né? Os animais sorrindo da mesma forma dos seres humanos. O Rei Leão lá, que tem um leão mau, né? Que você vê a expressão dele, é bem esquisita, assim, até tentei enganar uma vez minha filha, nossa, olha que leão bonitinho. Não, papai, não é bonitinho. Então eles colocam, mas isso é baseado, né, em estudos reais e eles têm aprimorado cada vez mais para realmente transmitir aquela emoção. Tem bastante concordância, né? Na avaliação das pessoas, tem bastante concordância. Desculpe, não quero lhe atrasar nisso. O que eu queria destacar, que eu vi um elemento muito importante na sua fala, é dar um ponto para a aplicabilidade clínica dos termos de tratamento. Por quê? Se a gente consegue dar uma ciência, uma consciência aos profissionais que atuam e trabalhar com a família a importância da interação social, o componente afetivo na comunicação e a coerência. Não importa o tipo de emoção. O que importa é que na interação social com essas pessoas que têm esse diagnóstico, seja mantida uma coerência entre o que você sente e o que você fala. Porque isso ajuda a pessoa, na linguagem dela, traduzir a cultura, o caldo cultural em que ela está inserida, o que ela sente e falar do que ela sente, manter uma coerência entre dizer e falar. Isso vai ajudar muito essas pessoas na sua comunicação social. E traduzindo para quem não é da área, a gente podia pensar que esse termo técnico, comunicação social, ele poderia ser traduzido em interação social, de boa qualidade. Quando eu digo de boa qualidade, é que não importa a valência da emoção, ela tem que vir com a coerência, isso ajuda, porque expressar e falar também é aprendizagem. E a aprendizagem, ela é um ambiente construído e aprendido. Então, essa importância na sua fala, e não queria que você saísse sem fazer esse comentário. E a linha é o seguinte, né? Eu fiquei refletindo. As pessoas com esquizofrenia dizem, não tem problema de identificar. Fiquei pensando na questão da aceitabilidade social. Já são pessoas com tantas perdas que, de cara, ela já vai dizer, eu tenho dificuldade, então possa ser que o elemento só seja esse. E aceitabilidade social, entender-se, não seja nem com dificuldade cognitiva, seja de dizer, não, claro, eu reconheço faces. Eu fiquei refletindo. Bom dia, sou José. Desculpe. Obrigado pela pergunta. Você falou sobre levar para a clínica, né? Então, esses achados de levar para a clínica. Realmente, acho que essa parte emocional não tem, pelo menos até onde eu conheço, não tem tantos estudos que levem isso, diferente do autismo, né? Que você tem uma deficiência, né? Reconhecimento de emoções, mas tem muito estudo ali que leva, né, para intervenções.
Talvez pudesse passar um pouco por aí, né, na literatura que eu não tenho contato, mas realmente, né, proporcionalmente vai ser muito melhor, né? Então, você tem estratégias para promover o reconhecimento das emoções, ou no mínimo a pessoa se tornar ciente que ela pode ter dificuldades ou de reconhecer faces, ou de reconhecer emoções, ou da comunicação. Psicoeducação, treinamento de habilidades. E a partir dali, né, então, acho que é de extrema importância que a gente vê que tem esses prejuízos, como é que a gente poderia compensar isso na clínica. Mas eu entendo que as estratégias seriam similares, assim, poderiam ser similares àquelas já utilizadas, né, no autismo, de treinamento de habilidades sociais, treinamento de promoção de conhecimento emocional. Então, acho que passaria por aí. Na verdade, muito bom, né? O José Matheus trazer essa questão da pegada clínica, né? Esse comentário dela, porque isso tudo que a gente vai estudando, em termos de avaliação, ele meio que tem funções de chegar a possibilidades de intervenção, entender em que nível está esse sofrimento, né, dessa pessoa. Então, quando na pesquisa da gente, a gente vê que as pessoas com esquizofrenia têm relatado não sentir dificuldade de identificar a face. Então, pode ser muita coisa, mas pode ser, inclusive, que ela perceba isso, que está tudo bem para ela, né? Também, mas também pode ser outras coisas em relação aos processos de negação também, isso, o sofrimento. Então, tudo isso, na verdade, respinga, na verdade, não usa que respinga, vai uma cachoeira direto para a prática clínica, né? E a possibilidade de se pensar estratégias de intervenção, caso isso esteja causando sofrimento psíquico, né? Mas alguém tem alguma pergunta? Ou a gente pode encerrar esse bloco? Tudo bem com todo mundo? Pronto, então a gente encerra o bloco agora de Aline e Nelson, a gente vai para o coffee break e a gente retorna às 11h10 para não atrasar o próximo bloco. A gente está 10 minutinhos só, né, na frente do horário, depois a gente consegue pensar, tá certo? Então, obrigada, Aline e Nelson, foi massa, obrigada pelas contribuições e a gente retorna 11h10 pontual, tá, gente? Obrigada.